em nosso município, com o objetivo de encaminhar medidas de combate à perda de vidas de jovens viçosenses em data a definir. Indicação de número 150 do vereador Alexandre Valente Araújo. Requer a Vossa Excelência, na forma ambiental, seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie a limpeza e iluminação do cemitério Colina da Saudade, tendo em vista que no local não está sendo feita a limpeza constante, como também não há iluminação para atender os enterros, que porventura têm que ser realizados após as 18 horas. Indicação de número 152 do vereador Lidson Lenner. Requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para encaminhar essa casa a relação das ruas do município que serão beneficiadas com pavimentação asfálticas com a segunda parcela do recurso do Ministério das Cidades do ano de 2011, contrato 037295613, proposta 77484211, no valor de R$ 136.760. Vereador Lidson Lenner. Vereadores, dos requerimentos e proposições avulsas aqui elencados, ao requerimento do vereador Geraldão, que requer a convocação do diretor de limpeza do SAAI, Geraldo Fausto da Silva, para comparecer em reunião ordinária no dia 27 de maio, para falar sobre o plano de resíduos sólidos do município. Nós temos uma colocação da Comissão de Finanças e Orçamento, requerendo que seja recomendado ao Poder Executivo, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a convocação de audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre. Senhor presidente da Comissão de Finanças, senhores membros, caso vossas excelências tomem por melhor, os senhores poderão pedir a tomada de contas do referido assunto, caso não seja respondido. E os vereadores Idelmino Ronivon da Silva e Geraldinho Violeira, requerendo que seja determinado a assessoria jurídica para que adote providências judiciais cabíveis para obtenção dos documentos nas indicações 037/2013, 116/2014, que não foram atendidas até a presente data. O presidente dessa casa, no uso de suas atribuições legais, como representante dessa casa, junto ao Judiciário, determina a assessoria jurídica da casa que interponha recurso e ação judicial para atender a demanda dos vereadores proponentes. Senhores vereadores, está em discussão cada uma das proposições avulsas. Vereador professor Idelmino e vereador Lidson Lenner e vereador Geraldão. Senhor presidente, é questão de ordem. Enquanto eu estava na presidência, o vereador Marcos Nunes colocou a questão da questão regimental dos nossos convidados. Então, como tem esse pedido do vereador Geraldão, ele deixa claro no nosso regimento que são 20 minutos. Então, acho que a gente precisa discutir isso, como é que nós vamos cumprir o regimento, uma vez que a gente acaba usando o pequeno expediente nessas visitas, né, nesses convidados. Senhores vereadores, a questão da vereadora Marilange, nós estaremos fazendo uma discussão sobre o assunto dentro desse cumprimento do regimento, pelo próprio regimento. Não uma resposta exata, porque eu não estava presente na manifestação. Vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos, não tive a oportunidade de fazê-lo no primeiro expediente. Cumprimentar todos aqueles que estão em casa, os que ainda se encontram aqui na plenária, nos assistindo, os demais colegas vereadores.
Bem, nobres colegas, mais uma vez, né, a gente vem por meio de uma representação, né, que vai ser solicitada para que seja encaminhado para o Ministério Público, requerendo documentos dessa administração. Né, insistentemente, essa casa pede documentos e, de forma simultânea, né, é negado esses documentos. Dessa vez, o vereador Marcos Nunes, eu venho pedir a documentação em relação à construção da escola na Barrinha. Tanto o processo licitatório que levou à contratação da empresa para fazer o projeto, quanto também para a contratação da empresa para a execução da obra. Vereador Geraldinho da Violeira, levantamentos prévios que a gente fez, já chegamos à conclusão, vereador Mequilo, que já foi gasto lá na escola da Barrinha em torno de R$1.700.000. Sendo que se você chega lá na escola, você vê que somente a parte de baixo, né, está mais adiantada, vamos dizer assim, na obra. E a parte de cima, que é onde estão as salas de aula, né, não tem praticamente nada pronto. E estão querendo entregar a escola dessa maneira, vereador Mequilo. Como que vai entregar uma escola, sendo que não existe sala de aula? É uma escola imaginária, viu, vereador Alexandre? Então, queremos, enquanto comissão de educação, né, enquanto vereadores, autores do pedido, né, dessa documentação junto ao Executivo, que a vontade dessa Casa Legislativa ela seja respeitada. O outro requerimento é em relação ao recolhimento do INSS dos contratados. A gente pediu, já extrapolou em muito tempo regimental, para que o Executivo mandasse essa documentação para a gente. A gente simplesmente, ô vereador João, nós estamos querendo o seguinte, querendo que o Executivo nos mande os documentos que comprove o recolhimento do INSS dos contratados de 2012 para cá. Bem, eu acho que não tem nenhum segredo aí, né? Eu acho que é uma ação muito simples. Basta pegar todos os nomes dos contratados durante esse período e fazer esse requerimento. Então, o desejo dessa Casa Legislativa, nessas duas situações aí, nobres colegas, que eu acho que é de fundamental, né, para a gente avançar no nosso trabalho de fiscalizador, né, esse direito dessa Casa Legislativa não está sendo respeitado. Então, novamente, eu não vejo, né, como já se tornou de forma corriqueira, né, a não ser essa Casa fazer o encaminhamento já para o Judiciário, né, reivindicando aquilo que é legítimo dessa Casa. Então, peço aos nobres colegas, né, que votem favorável, né, a essa proposição. Obrigado. Vereador Lídio Solene, secretário da mesa diretora, e logo depois o vereador Geraldão. Senhor presidente, em nome do qual eu cumprimento a todos os vereadores e vereadora, público presente, vocês que acompanham a gente pelos canais de comunicação, meu boa noite também. Eu trago aqui a indicação 148 de minha autoria para apresentar aos senhores que eu e uma equipe dessa casa fomos a algumas comunidades rurais e dentre elas uma que chocou a gente foi essa que eu vou apresentar para os senhores. A comunidade da Laje. Onde fica essa comunidade da Laje? Os senhores conhecem aquela região ali de Piúna, Duas Barras, o saudoso Ari Borges, pouco para cima ali, a comunidade da Laje, município de Viçosa. E essa comunidade, ela confronta com... Pode passar, por favor. Confronta, e infelizmente a qualidade da nossa apresentação aqui é ruim, embora a foto seja de ótima qualidade. Agora sim. Muito bem. Volta na primeira, por favor. Então, essa cratera aí, não passa carro nela, nem para lá nem para cá. A confrontação, como eu havia dito, é com o Morro do Cruzeiro. Não é o Morro do Cruzeiro ali em cima, no centro asfaltado, não. É o Morro do Cruzeiro, que faz ali divisa com Arrudas, né, indo para o Pau de Cedro, para situar quem não conhece. Então, a situação está calamitosa. Moradores me convidou aí ao local para poder ver, e fui eu e a comitiva da Câmara, né, para poder olharmos a situação que está. Então, fiz essa indicação, solicitando ao Departamento de Agricultura e Pecuária para que tome providências no sentido de patrulhar essa estrada
e, assim, providenciar a melhoria do trânsito, né, naquele local. Apesar de ser uma localidade de baixo movimento, mas existe movimento, existe produtores ali, muitos produtores que fazem uso dessa estrada. Então essa é a minha indicação e as imagens aí simplesmente são chocantes. Obrigado. Vereador Geraldão do PDT para a sua proposição. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público presente, o que nos assistem e nos ouvem pelos veículos de comunicação. Em verdade, não tem imagem não, senhor presidente. Em verdade, venho para defender proposições, no plural, é mais de uma, e, primeiramente, essa justamente até colocada pela vereadora Marilange, sobre possível convocação após a aprovação deste plenário, para a vinda na próxima terça-feira. No documento já foi denominada a questão do senhor Geraldo Fausto. Era uma preocupação que já vinha trazendo comigo há algum tempo. O tempo está passando e o tema era justamente a questão do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico. Agosto está por chegar. A gente sabe que esse plano tem que passar por aprovação dessa casa. É um projeto, digamos, da administração na gestão passada, assim como a primeira etapa desses trabalhos era outra legislatura. Pouco conhecimento a gente tem, enquanto vereador, meu caso de primeiro mandato, sobre o plano, e fico muito preocupado de, quando chegar ao final, inclusive temos que contar que ainda há o recesso, né, parlamentar, tradicional, daquele meados de julho, e eu fico com medo da gente ter que votar isso aí no apagar das luzes, mediante a questão temporal. A gente sabe que houve uma transição lá, o Marcos chegou a sair do cargo, agora está novamente trabalhando para o SAAI, que é o principal nome no que se trata da questão de resíduos sólidos, e é justamente o objetivo para a gente conseguir extrair qual que é o planejamento do Executivo, acho que na figura da autarquia SAAI, em relação a chegar esse plano, né, que temos que aprovar aqui em plenário. Vereador Marcos Nunes, 30 segundos. Obrigado, Geraldo. É porque acabou fazendo confusão na minha cabeça. Vossa Excelência falou, me parece, no requerimento de plano de resíduos sólidos, mas está se referindo aí a Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas qual dos dois? É o de agosto agora. Qual dos dois? Resíduos sólidos e saneamento, não é não? Porque é o seguinte, há um em construção que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que ele é muito antigo, teve uma construção coletiva, participativa, foi feita uma série de audiências, etc. A gente acompanhou isso, mas o SAI parece que faltava um pequeno recurso lá para poder fechar esse plano. E tem, dentro dele inclui a questão dos resíduos sólidos, mas tem, parece que um plano específico para resíduos sólidos, que seria, a lei teria que valer a partir de agosto, né, a questão de acabar com os lixões. Exatamente, é esse que é o principal, inclusive, por oportunidade tivemos ontem no SAI, enquanto Comissão de Finanças e Orçamento, e antes mesmo da reunião começar, chegamos a tratar alguma coisa sobre, e parece que a região toda vai passar por essa dificuldade no que se refere a não enterrar, né, nos lixões. Então, acho que a gente tem que pensar e melhor saber o que o Executivo e o SAAI estão pensando a respeito dessa questão, que tem um prazo, né, para que não desdobrem e não recebemos recursos dos ministérios por conta disso. Parabenizando Vossa Excelência por trazer esse tema. Hoje também eu estive com o Marcos Magalhães, que responde por essa questão lá no SAI, e ele, inclusive, nos convidou, fez um convite formal a todos nós vereadores que fizéssemos uma visita lá ao aterro sanitário, que agora está adequado tecnicamente, e inclusive o município recebendo já o ICMS ecológico, né, ou seja, o aterro está registrado, digamos assim. Interessante, porque, vamos dizer assim, o lado direção da autarquia não tem conhecimento até o ponto em que conversamos sobre essa novidade. Então, acho que se faz necessária a vinda de alguém do SAI para tratar dessa questão, e a nossa equipe aqui do Departamento Legislativo identificou que seria o senhor Geraldo Fausto o responsável
a responder por essa convocação, e assim foi feita. Acabou que estendi o tempo que imaginava para fazer a defesa dessa indicação, o requerimento, mas tem a questão dos bicicletários. Semana passada a gente tratou um pouco mais da mobilidade urbana aqui na casa, e o que a gente vê é uma política inversa do que vem dominando a questão do incentivo às ciclovias, às ciclofaixas. Se a gente quer mais pessoas usando de bicicleta e não damos condições para essas, não tem um espaço definido no trânsito para essas, isso não tem nem mesmo um espaço para que essas pessoas coloquem suas bicicletas, sendo passível até de multa caso amarrem as bicicletas, ou usar desse termo, nas placas aí, né? Eu acho que vejo como necessário o município também pensar nessa questão. A região precisa de um minutinho, senhor presidente. É possível nesse segundo expediente? Mais um minuto para o vereador Geraldão. Obrigado. Nesse sentido, havia um bicicletário na região dos bancos, uma das vias mais movimentadas da nossa cidade. Hoje não está lá por questão até de depreciação por parte de transeuntes na madrugada, quebraram um bicicletário, mas nenhuma medida foi tomada, e hoje essa região. E aí eu acho que vale até mais, vale sim uma campanha de ampliação dos bicicletários na cidade. A região da PH Rolfes ali é super transitada por estudantes, que são pessoas que têm o costume de usar a bicicleta, porém também não tem um lugar para deixarem suas bicicletas de forma segura, e aí essa indicação ao executivo. Senhor presidente, não sei se o senhor estava, quer dizer, o senhor não estava aqui, oportunidade, agradeço inclusive a atenção dos colegas, mas o senhor não estava aqui na oportunidade, e o movimento Levante Popular da Juventude fez uso dessa tribuna e, na oportunidade, solicitaram a realização de uma audiência pública. Antes, o que deu, vamos dizer assim, fundamentação a esse pedido de audiência por parte da sociedade civil organizada, leia-se Levante Popular da Juventude, foi justamente a forma precária como está em funcionamento o Centro Experimental de Artes da Prefeitura, a falta de oportunidade de trabalho digno para os jovens na nossa cidade. Eles elencaram uma série de fatores aqui e vieram a solicitar essa audiência. De prontidão, enquanto presidente da Comissão de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo, solicitei à presidente, ao momento, a vereadora Marilange, para que incluísse, mesmo que de forma verbal, essa solicitação para a realização de uma audiência pública para tratarmos da questão. A vereadora Marilange, ao final do expediente, até conversou de forma mais pontual, entendendo uma outra via para esse pedido de audiência, vamos dizer assim, mas e aí já fica a indiferença para quem vai pedir, mais a colocação aqui da gente dirimir essa solicitação da sociedade civil organizada. Vereador, exaurido o tempo que Vossa Excelência solicitou, determino à Casa Legislativa que proceda à convocação de audiência pública em nome do senhor vereador Geraldão, que protocolou o pedido nessa casa de forma verbal, e assim o regimento da casa permite que haja protocolização, mesmo que seja de forma verbal. Então, nós vamos para as ações. Para as ações, já foram providenciadas. Qual a data que está providenciada? Foi lido na data de hoje. E qual a data que está providenciada? Então, por favor, vejam o prazo regimental de 15 dias e já proceda a convocação dentro do prazo de 15 dias. Senhores vereadores, o vereador professor Edelmino, o vereador Geraldinho, o doutor Randolfo, o nosso assessor jurídico procurador da casa, está preparando a procuração para que essa presidência assine, para que a ação que Vossas Excelências requerem seja acionada na Justiça. Vereador do PT, Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Quero, no momento, cumprimentar a todos e todas, também quem nos assiste, nos ouve, o público aqui presente, vocês que aguerridamente nos acompanham aqui até essa hora, né? Voluntariamente, né, vereador Idomino? A gente ainda ganha para estar aqui nas terças-feiras e nas demais, mas quem nos
honra aqui com a sua presença, não, está aqui porque quer cumprir a sua cidadania. Senhor presidente, a gente tem... Pois não, Geraldão. Outro dia o senhor já abriu mão das emendas parlamentares municipais. Não Sim. vai abrir mão do subsídio de vereador também, não. Às vezes é preciso, né? Às vezes é preciso. Porque a gente tem que discutir se a gente ganha muito ou pouco, é sempre necessário, viu, nobre colega? Senhor presidente, é o seguinte, a gente tem assistido com bastante preocupação toda a problemática da questão da dependência química, da droga, essa coisa relacionada ao crime, enfim, né, relacionado ao crime, degradação familiar, degradação social, né, eu acho que o Levante da Juventude traz esse tema aqui também, que acaba atingindo mais os jovens, etc. E o Comad trouxe aqui, fez aqui uma reunião na sexta-feira, inclusive eu não participei, mas outros colegas estiveram presentes aqui numa prestação de contas, e o Comad está preocupado a respeito do FUNPAD e como é que se tem acesso a esse FUNPAD, porque o governo do Estado, em função da correspondência lida aqui no início dessa reunião, o governo dispõe de recursos, tanto estadual quanto federal, para trabalhar de políticas de combate a essa questão da dependência química ou de políticas sobre drogas. Então é o seguinte, eu quero aproveitar o fato dessa correspondência aqui ter chegado e convocar, né, e faço aqui isso de público, numa data, obviamente, para depois a gente estabelecer, mas membros do Comad, juntamente com a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e Controladoria Municipal, para a gente ver como tem sido a gestão, digamos assim, dos recursos desse fundo, né? Vim aqui foi só para dizer isso, acho que isso é um pedido do Comad e é para a gente fazer isso. Obviamente, convido os outros colegas que queiram participar dessa reunião, no momento certo, é só me dizer que eu os convido, mas não tem ainda uma data, porque aí vou checar direitinho com o Comad, já que também é voluntário, qual o melhor momento de fazer isso. Obrigado, boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, o vereador Edenilson José havia solicitado a retirada do plenário, que ele está com o pé muito inchado e está sentindo dores. Então, estou levando ao conhecimento dos senhores que, devido a ele havia feito o pedido e nós não antecipamos a situação dele, mas ele pediu licença para que o plenário pudesse dar essa condição de saída a ele. Senhores vereadores, alguém queira discutir mais alguma proposição? Em discussão das proposições avulsas, em votação, o plenário dessa casa que estiver em conformidade com as proposições, permaneçam como está. As proposições avulsas estão aprovadas. Agora vamos para a discussão e votação no grande expediente dessa casa aos seguintes projetos. Projeto de Lei 018/2014, do vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Ele modifica as redações do inciso 1 e do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 1420 de 2000, Lei de Ocupação do Solo e Zoneamento do município de Viçosa. Vereador Marcos Nunes, autor do projeto de lei. Projeto esse que está em primeira votação. Muito obrigado, senhor presidente. Estrategicamente, a gente tirou esse projeto de pauta semana passada, porque ele precisa de um quórum qualificado para passar nessa casa. O vereador João de Josino votou, declarou seu voto contrário, mas hoje eu vou convencer ele de votar a favor, viu, gente? Se Deus quiser, né? Mas é o seguinte, na verdade, trata-se de um projeto de lei extremamente simples, viu, vereador João de Josino? Porque na nossa Lei 1420, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela tem um capítulo que trata de como é que tem que ser feito, qual o processo para se fazer uma APA, uma área de proteção ambiental. E aqui eu não preciso dizer para vocês como tem sido discutido o problema que nós temos da bacia do Ribeirão São Bartolomeu, que disponibiliza 100% da água que a universidade usa, né? 50% que é a água que a nossa cidade usa, né? Campanha pelas águas contra o minerador da Ferros, que passa naquela região. Nós estamos perdendo, na verdade, uma oportunidade ímpar que a gente teria de transformar a bacia do Ribeirão São Bartolomeu
num local de exemplo de cuidados ambientais. E, ao invés de fazer isso, o que a gente percebe na atual gestão e etc., é que eles querem buscar água lá no Mainarte, né? Ou seja, ao invés da gente resolver problemas, a gente, até nesse impulso desenvolvimentista que está presente em todos os governos, inclusive o federal, que eu critico também, quer buscar água mais longe. Eu não acho que é por aí. Nós temos é que cuidar da nossa nascente do São Bartolomeu. E aí, vereador João Josino, está sendo feita uma série de discussões na comunidade sobre a criação dessa APA. E o inciso que a gente retira, que modifica aqui na lei, ele simplesmente é inconstitucional. Então, o que nós estamos querendo contribuir, retirando o inciso da lei, é simplesmente para que retire a inconstitucionalidade da lei, e aí existe uma lei nova que mostra como é que se constrói uma APA, uma área de proteção ambiental, né? Então, você tem que fazer uma série de reuniões, audiências públicas com a comunidade, envolver bastante a comunidade, porque é ela, na verdade, que está inserida ali naquela área. E aí tem detalhes, como Vossa Excelência colocou, e que aqui não adianta chorar, João Josino, né? O mínimo que se pode, em função das dimensões dos córregos que nós temos na nossa região, é construir a 30 metros desses ribeirões. Há casos de locais onde tem o que nós chamamos de antropização, que já é presença humana no local e que talvez se questione esse tipo de procedimento. Mas aí a lei está aí, a lei é tranquila. Se houver procedimentos desse tipo que não concordam, é uma questão de justiça, não é questão de legislação. Infelizmente, no nosso município, nós temos uma série de problemas, como Vossa Excelência colocou aqui a semana passada, mas são problemas que são anteriores ao Código Florestal, que é do ano passado, porque, pelo menos do meu conhecimento, do Código Florestal para cá, não se tem construído a menos de 30 metros dos ribeirões e das margens da área de proteção. Pois não, nobre colega, por favor. Marco Nunes, obrigado pela parte. Mas quando você fala que tem que preservar as nascentes, eu concordo com você. Mas a hora que a água chega cá nos bairros, você não pode nem ficar perto do ribeirão. Entendeu? Acho que tem que cuidar dela, mas tem que cuidar cá embaixo também. E outra coisa, esse projeto, se fosse para loteamento novo, eu ia votar até a favor, Marco Nunes. Mas quem adquiriu o lote aí, mais de 30, 40 anos aí, meu voto vai continuar contra, viu, meu amigo? Obrigado pela parte. Ok, não, Vossa Excelência pode votar quando tem essa liberdade, mas não tem jeito. Independente do cara ter adquirido loja há 40 anos atrás, ele tem que obedecer à lei. Ele não tem como fazer diferente disso, é inconstitucional, ele vai ser multado e etc. Pois não, Geraldão? Nesse sentido, vereador, eu tenho um conhecimento não aprofundado sobre a questão, mas eu acho que formas de paliativas também são propostas no próprio código. No caso, essas pessoas que preservam esse espaço, eles podem receber, me parece que bolsa verde, não sei se tem uma espécie de bolsa de água. O senhor tem conhecimento sobre? Com certeza, para se criar uma área de proteção ambiental, por exemplo, se a cidade, né, veja bem, nós temos uma bacia e temos uma cidade, uma universidade que depende 100% daquela bacia em termos de água. Nós temos que criar a figura do produtor de água e, de alguma maneira, essa cidade ela vai ter que bancar ou pagar, né, o fato de você ter uma propriedade naquele local e você está exigindo que aquela propriedade fique à disposição de produzir água para a cidade. Agora, obviamente, o vereador Geraldão, uma área de proteção ambiental, uma APA, é tranquilo você fazer manejo, você plantar, você criar uma série de você ter criações e etc. Né? Não é uma coisa tão restritiva a ponto que atrapalharia ou desvalorizaria os imóveis dessa região. Né? Mas isso é uma outra discussão. Obrigado, senhor presidente. Meu tempo esgotou. Boa noite de novo. Fará uso da palavra agora o presidente dessa casa, vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Nós temos uma situação colocada pelo vereador Marcos Nunes, que seria cobrir um vácuo que existe na lei municipal viçosense. A lei municipal viçosense, ela falava que a distância para se construir dos cursos dos rios era de 10 metros. O Tribunal de Justiça julgou inconstitucional esse artigo da lei viçosense
e disse que não é 10 metros. E citou a lei federal que fala em 30 metros. Hoje, quando as pessoas que moram ali na rua dos Passos, descendo já ali perto da Sociedade São Vicente de Paula, seguindo por toda a Dona Gertrudes, e seguimos até chegar lá na Barrinha. Hoje, as pessoas que estão morando à margem ou com o seu negócio daquele córregozinho do Cantinho do Céu, que não está canalizado, as pessoas que moram à margem do córrego que existe lá em São José do Triunfo, que vem de uma nascente da cabeceira, as pessoas que moram à margem do córrego da Rua da Conceição. Se amanhã nós tivermos uma lei municipal que diz 30 metros, essas pessoas necessitarem de fazer uma reforma ou julgar aquela casa velha no chão para construir outra porque está em perigo. Eu tenho certeza de que não legislei e nem estou obrigando aquelas pessoas que não têm condição financeira, que nem todos que moram no bairro da Conceição, à beira da Dona Gertrude, são pessoas de poder aquisitivo alto. São pessoas que herdaram dos seus avós aquelas construções que lá estão. Então, eu sou terminantemente contra estarmos impondo uma metragem menor, porque essas pessoas, tendo uma lei municipal, elas terão mais problemas ainda quando tentarem reconstruir, quando tentarem fazer uma reforma. Então, não quero colaborar de forma alguma por causa dessas pessoas. Já que existe uma lei federal que é superior, por que repetir essa lei federal aqui no nosso município? Então, sou contra por questões do direito adquirido, porque na época em que essas pessoas construíram, o vereador falou, mas lá é antropizado. Então, nós estamos reconhecendo que a lei federal está impondo uma condição e a lei federal, ela não diz claramente sobre a questão da antropização. É somente a decisão judicial. Eu não quero empurrar essas pessoas para uma decisão judicial. Vereador Marcos Nunes. Bom, eu quero dar uma informação a Vossa Excelência, seguinte, a pessoa que tem um imóvel nessa situação que ele acabou de colocar, e, por exemplo, que ele não tem escritura desse imóvel, e ele precisa regularizar. É uma situação que a gente no CODEMA discute isso aqui sempre. Se essa construção, eu não vou me lembrar a data certa agora, mas existe uma lei federal, se eu não me engano, que é 92. Se a construção foi feita de 92 para trás... Bom, obrigado. Se eu não me engano é 95, 92 ou 98. Eu sei que dessa lei para trás a pessoa está garantida, entendeu? Ela não precisa fazer nenhum tipo de modificação. Agora, o que a lei está fazendo é proteger. Na verdade, gente, é como o vereador Sávio já fez aqui várias vezes, entendeu? Nós estamos só adequando a nossa lei à lei federal, entendeu? Do outra maneira, a nossa lei está inconstitucional, não tem como fazer aquilo. Mas era só essa informação de que as áreas antropizadas, se você tem comprovante que é anterior a uma determinada data, não modifica nada. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de sugerir ao vereador e ao plenário que nós pudéssemos apresentar uma emenda dirigindo-se a essa lei que o vereador está citando, ou seja, aqueles que têm até o ano de 95 construído terão a garantia de que será cumprida a lei federal. Então, ou seja, vamos citar essa lei que dá a garantia que eu não tenho conhecimento. Infelizmente, o vereador é membro do CODEMA, ele tem muito mais conhecimento disso. Então, solicito o pedido de vistas ao projeto para apresentar a emenda e solicito ao vereador que possa me passar essa lei que dá essa garantia. Obrigado. Pedido de vista em discussão. Senhor presidente, não seria o caso a gente pedir sobrestamento desse projeto para que fizesse um estudo mais aprofundado em cima dessa questão, que ela parece meio polêmica? Vereador Marcos Nunes, nós podemos fazer
o sobrestamento com o compromisso de voltarmos no prazo de 20 dias. Aí estaríamos reunindo com a Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão diretamente temática no assunto. Vossa Excelência forneceria os subsídios para garantir essas pessoas que estão desde os tempos antigos já com a construção. Algum problema? Não, sem nenhum problema, senhor presidente. Obviamente, se tem dúvidas, é melhor que a gente assane, né, totalmente. Obrigado. Senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente, solicito que Vossa Excelência programe para a próxima semana uma reunião com o vereador Marcos Nunes, o vereador presidente da Comissão de Obras e o vereador proponente de uma emenda. Vossa Excelência poderia estar fazendo? Agradeço. Em discussão o pedido de sobrestamento do projeto com as observações. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de sobrestamento aprovado. Continuando nossa pauta, projeto de lei 020/2014, também em primeira votação. De autoria do senhor prefeito municipal, abre crédito ao orçamento vigente, PPI. Senhores vereadores da Comissão de Finanças, poderiam apresentar alguma explicação acerca da abertura de crédito? Marcos. Vereador Marcos Nunes, vereador Lidson Lehner, o projeto de número 020. A pedido de abertura de... 020. Senhor presidente, eu semana passada não estava presente aqui, então estou tendo conhecimento desse projeto hoje. Não, é um projeto simples, já é a primeira votação? Não, é simplesmente uma mudança de dotação orçamentária para a construção do PPI, é uma coisa normal, senhor presidente. Mudanças de recurso, tirando de recurso de uma fonte para colocar na outra. Para a conclusão do PPI, que é para perícias, né? Isso, de perícia integrada. No caso de fazer necrópsia. Senhores vereadores, projeto em discussão, projeto em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, projeto aprovado em primeira votação. Próximo projeto, senhor vereador. Projeto de lei, senhor presidente, 026/2014, também em primeira votação. De autoria do senhor vereador Geraldo Luiz Andrade, declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Porão de Angola, a CAPA. Autor do projeto, vereador Geraldão, do PDT, para a defesa da declaração de utilidade pública da Associação de Capoeira Porão de Angola. Senhor presidente, nobres colegas, é com muita satisfação e honra que eu venho defender essa ideia. Inclusive, se fazem presente aqui alguns dos coordenadores desse projeto. E aí eu peço licença, inclusive, para a gente elucidar de forma mais veemente o nosso Mauricinho Menor, né, conhecido no universo da capoeira, e o Elbert Beijing. São dois aí militantes dessa arte popular. E, acima de tudo, já com serviço devidamente comprovado à sociedade viçosense. Até o ano passado, essa entidade chamava-se Associação de Capoeira, Expressão e Arte, que foi fundada em 2001. Desde 2005, já era estabelecida com seu CNPJ, inclusive desenvolvendo atividades em vários bairros da cidade, com destaque para o próprio bairro das Estrelas, Santa Clara, bairro Bom Jesus, e militando de uma forma até de amor à questão da capoeira. Eles desenvolvem também lá no Centro Experimental atividades de capoeira de forma intergeracional. As turmas têm desde crianças de 3, 4, 5 anos até pessoas de mais idade, com muita luta e com muito apoio da comunidade do entorno deles. Eles conseguiram, no ano passado, inaugurar uma sede própria. Já eram subvencionados através da Expressão e Arte, porém, por uma mudança de concepção nos fundamentos da capoeira, eles migraram para a capoeira de Angola e decidiram, com isso,
dar um novo nome, criar uma nova entidade para trabalhar diretamente com Angola. Acho que é importante frisar aqui que, mesmo o Centro Experimental de Artes, já comentado aí pelo próprio pessoal do Levando a Juventude, ainda não estando com suas atividades totalmente realizadas nesse ano, quando eu falo realizada, a tramitação da burocracia ainda não findou-se para que de fato as aulas já viessem a acontecer. Eles não pararam, só pararam no período de Natal e de Ano Novo, depois já retomaram os trabalhos de forma voluntária e de forma gratuita lá no Colégio de Viçosa. As pessoas podem estar fazendo a aula de capoeira. E aí a gente vem para reforçar através de uma utilidade pública, que acredito eu ser a maneira mais legítima de que os grupos dos vários segmentos, seja ele cultural, esportivo, entidades sociais, consigam desenvolver políticas públicas, dando suporte ao poder público no que se refere a transformar a vida das pessoas. Essa é uma etapa, eu acredito que o objetivo final, e aí eu até já me coloco à frente nesse sentido, realmente tem de ser de conseguir essa subvenção, afinal são pessoas que têm família, né? A Mauricinho tem família e tudo mais, o Beijinho ainda está se formando em educação física, mas enfim, estão trabalhando de forma voluntária para o município, e eu acho que não é digno a gente ter pessoas que lutam por uma causa, que desempenham uma atividade voltada para o público, né? Fazer isso de forma espontânea. É lógico que deixar de fazer nunca, entre ficar parado e espontâneo, vamos de espontâneo, mas é um momento de transformar-se novamente na utilidade pública, que já eram através da expressão e arte, para futuramente, dentro dos trâmites normais e legais, conseguirem aí uma subvenção futuramente para darem continuidade aos trabalhos. Sou um defensor desse grupo e de outros grupos culturais da cidade, e fiquei, como disse, muito feliz e satisfeito por poder defender aqui na Câmara essa proposição de utilidade pública ao grupo e principalmente essas pessoas que contribuem de forma positiva. Acredito que não teremos dificuldade em relação à aprovação do plenário, então acho que já leva até essa mensagem aos membros aqui presentes. A Câmara Municipal, nessa noite, vai selar em primeira votação, tenho certeza, a utilidade pública a essa entidade, continue os trabalhos, e é um caminho para políticas públicas, e o Caribé está ali presente, ele que sempre questiona essa questão da subvenção, mas eu ainda vejo como sendo um caminho legítimo, que desburocratiza as ações, né, e que permite à sociedade, de forma organizada, a realizar benefícios para a nossa população. Fica, então, é importante destacar também que estou finalizando, senhor presidente, toda a papelada está em ordem. Recentemente trouxeram o último dos documentos que faltava, quando falo recentemente, antes do projeto entrar no Departamento Legislativo. A juíza deu também suas considerações a respeito da entidade, são todos voluntários. Contamos, então, senhor presidente, com a sensibilidade dos colegas para aprovação unânime em primeira votação da Associação de Capoeira Antiga, Expressão e Arte, agora Porão de Angola, enquanto utilidade pública. Projeto de lei em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. Próximo projeto, pois não, vereador. É só uma fala que eu deveria reportar a todo momento. O grupo está aqui, isso coloca de portas abertas para receber qualquer um dos vereadores lá no 251, um segundinho só aqui, da rua G, lá no bairro das Estrelas. Agradecemos a presença do grupo. Projeto de lei em primeira votação, aprovado. Próximo projeto de lei, senhor vereador Lidson Lene. Senhor presidente, projeto de lei 028/2014, também em primeira votação. Institui o calendário de datas cívicas do município de Viçosa e dá outras providências. Senhor presidente, aqui diz que a mesa diretora, porém eu não fui convidado a assinar, e quem assina pelo projeto é Vossa Excelência, Luiz Eduardo Ferreira de Salgado, e vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira.
É verdade, houve um equívoco da secretaria ao colocar mesa diretora. Eu solicito à secretaria que faça a correção, pois o vereador não tomou conhecimento do projeto de lei que nós recebemos e trabalhamos em conjunto. Vereador, por favor, se tem uma leitura a ser feita. Sim, senhor. Na verdade, eu não fui convidado a assiná-lo. Conhecimento eu tenho. Convido o projeto para que Vossa Senhoria possa assiná-lo. Com muito prazer. Porque fiquei encucado, vários e-mails que eu recebi, mesa diretora, só que eu não assinei nada, não tinha conhecimento. Muito bem. Bom, eu vou fazer a leitura aqui, senhor presidente. Se passar dos 5 minutos, eu peço ao senhor que prolongue meu tempo, que é uma carta de agradecimento do senhor José Mário da Silva Rangel a fase que se encontra esse projeto na casa. Viçosa, 13 de maio de 2014. A mesa diretora da Câmara Municipal de Viçosa. Assunto, agradecimento. Excelentíssimos senhores vereadores, respeitosas saudações. Não há dever mais urgente que o de agradecer. Destarte, este tem o mote de manifestar agradecimento e gratidão pelo trabalho de análise legislativa do primeiro projeto que resgata as datas cívicas viçosenses, lido em plenário na noite de hoje. Favorável da Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação, instituído o tão almejado calendário, conforme proposto no relatório da comissão, nomeada pela Portaria 024/2013. Agradecimentos especiais, portanto, aos coautores do projeto. Outro sim, registro agradecimentos ao notável doutor Randolfo Martino Júnior, que, a par de ter integrado a referida Comissão de Cidadãos Viçosenses, composta de 8 outros, é o assessor jurídico desta augusta Casa Legislativa Viçosense, estendendo os agradecimentos aos edis componentes da Comissão Legislativa Permanente de Cultura, Turismo, Transporte e Juventude, que também o aprovou. Dentre as datas comemorativas elencadas, o dia 22 de janeiro, que fora o primeiro feriado municipal em Viçosa, pela inauguração do município da Vila de Santa Rita do Turvo, em 1873, o 3 de junho, Dia da Cidade, 1876, e o 30 de setembro, de assinatura de uma lei que permitiu, sob condições, a emancipação política. Num dos anteprojetos propostos ao Legislativo, pela relatoria da referida Comissão de Cidadãos, previa-se um plebiscito, no qual, além da opção por uma das 3 datas pelo eleitorado, a opção da adoção ou não do feriado numa delas, conforme diversas comunicações feitas por quem redige este memorando. Previa-se ainda alteração na Lei Orgânica Municipal, com o acréscimo dessas datas no artigo 10 da legislação magna do município, cujo processo de reformulação também, tanto quanto estamos informados, já se encontra em andamento. A lei decorrente do projeto revogaria expressamente a Lei 377, de 30 de agosto de 1961, uma vez que, referenciando a uma semana da cidade e um dia do município, tornando feriado, eclipsou a data de 3 de junho da elevação da vila à categoria de cidade e a de 22 de janeiro, quando se deu a instalação do município. Além do que um dos anteprojetos, ainda não apresentado pela edilidade, da comissão de 9 cidadãos, prevê oportunidade de a população decidir, em plebiscito, se deseja fazer de alguma da data cívica seu feriado municipal.
possivelmente na data de 5 de outubro de 2014, coincidentemente com as próximas eleições gerais. Tal iniciativa legislativa, como tem sido ressaltado, além de envolver a população em procedimento de democracia direta, leva-a para decidir, a conscientizar-se de fatos que formam a rica história de nosso recorte territorial. Para evitar-se dúvida sobre o dia 30 de setembro, em face da revogação da Lei 377, que o considerava feriado, o projeto, como já pedi, senhor presidente, o projeto, dando-lhe a motivação consentânea com o fato histórico, o mantém para 2014, à espera de que o povo, em plebiscito, decida sobre a matéria. Muito obrigado, senhores vereadores. O Poder Legislativo viçosense estabelece esse calendário revelador da sua história. Estará, com toda certeza, elevando a autoestima de ser viçosense da população e ampliando-lhe o sentido de pertencimento, como se realça na justificativa ao projeto 028/2014. Galhardamente subscrevo-me, José Mário da Silva Rangel. Quantas palavras difíceis, né? Então está lido aí o agradecimento do vereador, do José Mário, né, com toda a sua sabedoria aí. Galhardamente. Vereador Lito Solene, quase na emoção total, fazendo a leitura. Muito obrigado, vereador. Senhores vereadores, projeto de lei 028/2014, em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Senhores vereadores, queria pedir licença ao plenário para fazer uma correção a uma falha desta presidência com relação ao projeto de decreto legislativo. E eu queria fazer o encerramento desta reunião para que, em reunião extraordinária, pudéssemos votar os nomes da comenda Tenente Kimmel, que será realizada na sexta-feira, às 19 horas. E depois retornamos para a palavra livre. Só posso fazer esse encerramento com a anuência do plenário. Pois não, vereador? Senhor presidente, apenas uma informação. Vereador Paulinho Brasília. Só para saber, em relação aqui ao projeto de lei número 15. Projeto de lei 015, ele está na leitura, e antes de darmos sequência, eu queria saber se os senhores vereadores vão colocar o projeto de aumento dos servidores, correção, não tem aumento, correção na votação extraordinária. O plenário, por favor, manifeste. Eu tenho questionamentos. Eu também tenho, senhor presidente. Então, Vossa Excelência vai abrir discussão? Por favor, abre discussão, exatamente, porque é regimental e o plenário é quem decide, não a presidência. Vereador Paulinho Brasília, o primeiro inscrito, e vereador Marcos Nunes, o segundo inscrito, para abrirmos ou não esse projeto dentro da extraordinária. Eu gostaria de pedir a foto, por gentileza, da reunião, são duas fotos, e essa foto ela ilustra uma situação, rapidamente, são duas fotos. Nessa foto vão aparecer o vereador, eu já vou falando, essa foto, ela aparece o vereador Marcos Nunes, aparece eu, aparece o vereador João Josino e aparece também o vereador Xandinho. Pronto, são duas fotos. Essa foto aí aconteceu na reunião lá no sindicato, e nesse dia específico, o presidente do Sindicato dos Servidores, Cirilo, ele fez vários questionamentos, tal, aquela coisa toda, e ficou combinado, e aí que os servidores estão achando estranho, que haveria uma reunião com o secretário de Administração, Ronaldo Santana, antes desse projeto vir à leitura. E não aconteceu essa reunião, e o projeto veio para a leitura.
Os funcionários estão achando estranho e solicitaram que a gente perguntasse ao seu Cirilo por que não houve essa reunião. Então, eu penso que esse projeto, a pedido dos funcionários, não deveria vir para a leitura hoje. É isso. Vereador Marcos Nunes. Espera aí, só para correção, ela já foi lido, já veio para leitura. Ah, sim. Perdão. Então, senhor presidente, obrigado aqui novamente pelo uso da palavra. Eu acho que o projeto ele é extremamente importante e vim aqui falar um pouco do que o Paulinho Brasília já disse, o seguinte, há um pedido de alguns funcionários para que o projeto não entre em votação. A ideia, todos que estão aqui, que também nos ouvem e nos assistem, era votarmos o projeto todo em regime de urgência para poder liberar para a Prefeitura fazer a devida correção salarial. Porém, a gente tem segurado esse projeto e tem conversado por causa da gravidade que tem por trás dele. E não adianta nada, aqui que eu quero deixar isso claro para todos, não adianta nada nós votarmos o projeto em regime de urgência hoje, porque é impossível, nós procuramos saber que o aumento, ou digamos, a correção aqui seja feita esse mês. Então, ele já é retroativo a março. Então, eu acho que é plausível, razoável, o que o vereador Paulinho Brasília está colocando, da gente deixar o projeto só na leitura mesmo, dando tempo, assim, aos servidores municipais que cobrem do seu sindicato, ou que conversem com o seu sindicato a respeito da possibilidade de bater uma bola, de conversar, de entender um pouco melhor sobre esse projeto. Senhor presidente, eu tinha um monte de coisa para falar aqui, mas eu acho essa prerrogativa interessante, porque, primeiro, nós estamos ultrapassando o limite legal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de 51,30%, estamos indo para os 51,58%. Isso só é possível porque tem, como é que fala lá, fugiu o treco lá do Tribunal de Contas. Lá, né? Tem um pronunciamento a uma consulta que o Tribunal de Contas sumulou. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Então, existe, né, uma súmula, um entendimento do Tribunal de Contas que, no caso de aumento para professores, né, no caso para garantir o piso salarial nacional, pode ultrapassar esse valor, mas isso não resolve os nossos problemas, viu, senhores vereadores? É muito sério, senhores vereadores, senhores servidores municipais, é muito séria essa situação. Tá? O parecer da nossa controladora aqui, que é a Comissão de Finanças e Orçamentos, analisou, fala da necessidade de uma economia de R$350 mil pelo município, para que, no quadrimestre seguinte à aprovação disso, que é um quadrimestre que começa em agosto, ou seja, de agosto a dezembro, o município tem que economizar 116 mil, no primeiro quadrimestre do ano que vem, ele tem que economizar 233 mil. Isso, senhores servidores, senhores vereadores, para a coisa ficar do tamanho que está. Nós não estamos, e vocês já estão perdendo, porque a correção é de 4,5, não é do tamanho da inflação, e como é que fica o ano que vem? Então, olha, graças a Deus, talvez, a coisa chegou na situação que está, porque, mais do que nunca, Câmara, sindicatos, servidores e Executivo Municipal têm que sentar, porque senão vocês vão ficar sem receber salário de lá para frente. As finanças da Prefeitura não são boas, são difíceis, nós precisamos contribuir com o Executivo nesse momento para que ele resolva os problemas da finança da Prefeitura. O senhor controlador tem vindo aqui exaustivamente, nos explicado, mas ele não tem condições políticas de tomar decisões que são necessárias serem tomadas. Então, eu acho extremamente plausível, viu, senhores vereadores, que a gente não faça a reunião extraordinária, que deixe que haja uma conversa entre o sindicato, porque essa casa também ela tem se envolvido nisso. Né? Eu, inclusive, sou um dos que me responsabilizo, junto com vários outros colegas, de terem segurado o projeto para poder entendê-lo melhor. Porque se a gente não contribuir, a gente corre o risco da saúde financeira desse município ficar muito prejudicada, e aí isso vai ser problema para todos nós, não só para os servidores, mas para o município inteiro. Obrigado, viu, senhor presidente? Senhor presidente, quero pedir aqui licença para registrar a presença do Major Ramos, que se encontra hoje no plenário, assistindo a nossa reunião ordinária. É um prazer tê-lo conosco. Senhores vereadores, muito obrigado, Major, as pessoas presentes. Lembrando aos senhores que amanhã nós temos o convite para que o Poder Legislativo esteja participando da celebração no Santuário de Santa Rita de Cássia, dentro do Jubileu. A exemplo
de outros anos, independente da manifestação do credo religioso, mas todos aqueles que têm uma crença cristã, eu faço o convite para que estejamos lá e façamos a entrada a essa celebração. E na próxima sexta-feira, às 19 horas, nessa casa, a comenda Tenente Kimmel. Senhores vereadores, com relação... Só uma questão de ordem. Pois não, eu só queria lembrar, Vossa Excelência, não sei, né, vereador Sérgio Dorfino, quem mais? Nós temos a reunião da comissão do plano diretor também amanhã, ela começa um pouco mais cedo, talvez a gente possa se ausentar no horário dessa celebração, mas só quero justificar aqui, se algum de nós não puder ir, porque a gente está aqui numa reunião. Obrigado. A comissão do plano diretor está sendo realizada na parte da noite, né? Às 18. Então, nós temos 3 membros, não é isso? E os outros que não tiverem, eu faço uma solicitação veemente para que a gente possa estar presente, inclusive representando os nossos companheiros que estarão a serviço aqui na Câmara. É às 19 horas a missa e na sexta-feira às 19 horas. Está falando aqui, senhor presidente, celebração eucarística e crisma. Não só a celebração eucarística, né? Vai ser bem mais prolongado. Sim, o vereador já antecipa aí a duração. Senhores vereadores, com relação ao projeto dos servidores públicos, o vereador João de Josino havia me feito a solicitação para que colocasse em discussão se ele poderia vir à pauta. Vereador João de Josino. Presidente, eu pedi para colocar em pauta, mas é pedido dos funcionários da prefeitura, viu? Mas eu também concordo a retirada dele, tá? Eu pedi porque a gente ser muito cobrado pelos funcionários, então por isso que eu pedi. Eu também, se eu for favorável, a retirada, tá? Na verdade, nós não colocamos ainda em votação e nem abrimos a reunião extraordinária para discussão. Portanto, pela unanimidade, eu vejo que a Casa prefere não colocar em reunião extraordinária. Vereadores favoráveis a não colocar em reunião extraordinária, permaneçam como se encontram. Não vai ser colocado em reunião extraordinária. Senhores vereadores, com a devida licença do plenário e justificando, coloco em única votação o projeto de decreto legislativo que confere a comenda Tenente Kimmel. Vereador Lidson Lenner, por gentileza, proceda à leitura do projeto de lei. Projeto de lei de decreto legislativo 003/2014. Confere a comenda Tenente Kimmel. A Câmara Municipal de Viçosa aprovou e a mesa diretora promulgou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Viçosa confere a comenda Tenente Kimmel, conforme a resolução 008/2013, às seguintes personalidades: Tenente Coronel Wellington Caputo, meu Deus do céu, Elias Charbel Abdul Obeide, Domingos Teixeira Valente e Antônio Julião da Silva. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, assina a mesa diretora. Senhores vereadores, estou falando dos nomes aqui indicados. O Tenente Coronel Caputo, ele tem serviços prestados à Polícia Militar de longos anos. Hoje, ele é responsável pela segurança do judiciário, ou seja, a segurança que a Polícia Militar presta aos magistrados que são ameaçados, que muitas vezes são até mesmo atingidos em sua integridade física. Então, hoje, o Tenente Coronel Caputo, ele presta esse serviço de pacificação social. O doutor Elias Obeide, juiz viçosense, que esteve à frente da comarca de Contagem e hoje está na 26ª Vara Cível em Belo Horizonte, ele foi um juiz que teve uma missão importante, além de tantas outras, de pacificar a cidade de Contagem, diminuindo em 70% o índice de criminalidade, coibindo de forma incisiva a exploração do menor
dentro do tráfico de drogas, a prostituição e outros problemas que ocorriam. Temos os 2 ex-combatentes que estão hoje residindo na cidade de Paula Cândido, o senhor Domingos Teixeira Valente e o senhor Antônio Julião da Silva, para receber essa comenda. Então, foram os nomes que a gente está indicando e solicitando ao plenário a aprovação desses. Projeto de decreto legislativo em discussão. Projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de decreto legislativo aprovado pelo plenário. E nós voltamos. Pois não, vereador Geraldão? Senhor presidente, eu não sei até da possibilidade regimental, mas não é caráter de urgência, mas aproveitando a presença do pessoal do Porão de Angola, entendendo que eles estão deixando até de dar treino para estar aqui hoje, será que não é possível a gente fazer também a segunda votação deste projeto, no sentido de já liberar, a gente está sendo prestigiado com a presença deles, o pessoal deixando de dar treino. Se fosse possível regimentalmente, eu gostaria... Senhores vereadores, o vereador solicita... Pois não, Barão? Barão, eu entendi. Senhores vereadores, o pedido do vereador Geraldão para que pudesse ser colocada em reunião extraordinária do projeto do Grupo de Angola, em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Havendo sido aprovado por plenário, dou por aberta esta sessão e coloco em discussão, segunda votação, o projeto que torna de utilidade pública a Associação de Capoeira... Desculpe, senhores, a Porão de Angola. É isso, senhor vereador? A capa, correto. Projeto de lei 026/2014, de autoria do vereador Geraldão, declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Porão de Angola, a capa. Em discussão. Segunda votação. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Barão, tem um celular ligado aí, de quem que é, hein? Está no silencioso. Estão vendo, eu acho. Presidente, eu vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. Senhores vereadores, o presidente da Comissão de Constituição, Redação e Justiça, pedindo a dispensa da terceira votação. Vereadores favoráveis ao pedido permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado e o projeto está aprovado, vai seguir para as correções e para a devida sanção do senhor prefeito. Senhores vereadores, por gentileza, há um celular ligado no plenário, é proibido o uso de... Inscrito para o uso da palavra, o senhor vereador Lidson Lenner. Por favor, é o uso da palavra livre. Muito bem. Senhores e senhoras, boa noite novamente. Bom, dando continuidade, que a gente tinha preparado logo para o início da reunião, só que não teve tempo a gente falar nessa tribuna, provoquei uma reunião numa comunidade rural. Ao invés de fazer indicação para essa determinada situação, convidei o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o senhor Antônio Pontes, o chefe do Departamento de Agricultura e Pecuária, o Marcos Fialho, e a comunidade ali do Santa Teresa. Mas Santa Teresa é aquela comunidade próxima à Varginha, divisa do município ali.
existe outra Santa Teresa lá para o lado do São José do Triunfo, enfim. Essa é para o lado divisa com Porto Firme. Então, a situação que temos lá é de uma ponte que há muito tempo ela foi embora as manilhas, a água passou por cima, é um volume muito grande de água e a manilha ficou descoberta e a população mesmo, por favor, pode passar a primeira foto. A população, para você ter uma ideia ali, tinha mais 3 manilhas para frente, foram todas embora. Né? São 3 conjuntos de manilhas, né? Infelizmente não comportou o volume de água. Pode ir passando até chegar na ponte. Isso, pode parar por aí. A população mesmo improvisou essa passagem de madeira. A própria população lá, juntaram-se, eucalipto ali perto, outros tipos de madeira, e fizeram essa passagem provisória. Só que essa passagem é uma passagem muito perigosa, que já está desmoronando. Então eu provoquei essa reunião, convidando a comunidade, não para sentar em alguma sala, em alguma casa, e sim no próprio local, para que a gente pudesse ter uma providência mais rápida possível dessa situação. E, em conversa, o que ficou decidido é que o Departamento de Agricultura iria fazer uma ponte suspensa, sem precisar de usar manilha, né, para deixar o corredor aberto por baixo dessa via para escorrer, né, para a água ir embora, que aumentaria bastante o volume. Então ficou assim acordado, a população iria entrar com uma parte de mão de obra, outra seria custeada também, essa mão de obra, e funcionários da prefeitura com parte de engenharia e material. Vai ficar mais estreito, mas vai resolver. Provisoriamente, só um momentinho, Marco Nunes, provisoriamente retiraram toda essa madeira e cobriram novamente com terra, porque se não está chovendo no período da seca, não tem problema ser só terra, pelo menos provisório. Aí vai dar para passar caminhões, passa também a patrol, que a estrada lá está Deus nos acuda. Né? Marcos Nunes, pois não. Obrigado pela parte. Só cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema. Também conheço a situação dessa ponte, espero, né, e desejo que Vossa Excelência tenha mais sucesso do que eu, porque também inúmeras vezes, essa ponte, como Vossa Excelência, deve ter uns 3 anos que isso aí está detonado, correto, dessas exatamente, maneiras de ir embora. Mas isso é quase o extremo, né, do município de Viçosa e realmente é bastante esquecido. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema. Pois estivemos lá, né, inclusive nossa assessoria fez a feira lá, enfim. Mas, continuando, o material, segundo informação, já foi parte do material para lá, para que se inicie esta construção. Enfim, dentre outros muitos assuntos, por favor, pode retirar, obrigado. Dentre outros assuntos, estive semana passada afastado dessa casa, na reunião e em comissões, estava eu em Brasília, segundo ano que eu vou nesse evento, que é a Marcha dos Municípios, promovido pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Lá tinha aproximadamente 4.200 prefeitos e um total de 6.000 participantes, um evento gigantesco, muito grande. E a lamentação dos municípios, de forma geral, é simplesmente a concentração dos recursos no governo federal. Não estou falando de presidente A, B ou C, estou falando do governo federal. O dinheiro concentra-se e fica em Brasília, e os problemas no município. Então, o pedido inicial, uma das pautas desse movimento municipalista, foi do aumento de mais 2% do FPM, do Fundo de Participação do Município. Vocês têm uma ideia, Viçosa recebeu hoje a parte dela, só para concluir, senhor presidente, a participação dela nesse mês, menor já do que a do mês passado. Até 2008, segundo dados da CNM, o FPM só crescia. De 2008 para cá, só cai, cada vez mais caindo. A defasagem para os municípios já ultrapassa 57 bilhões de reais. E dessa forma é que não se consegue pagar piso, não se consegue folha de pagamento. Enfim, está um caos nos municípios. Não digo só de Viçosa. Os municípios que não têm receita própria para se autossustentar estão passando uma crise violentíssima. Então, pede-se essa reforma
essa reforma para que os municípios possam receber uma fatia maior desse bolo, que são os nossos impostos. Enfim, tem muito mais discussão aqui, falar do que está sendo discutido no Congresso, que impacta os municípios de forma drástica. Temos aí criações de 14º salários. Eu me reescrevo. Senhor vereador, inscrito Geraldão, e logo depois vereador Paulinho Brasília. Senhor presidente, agora nesse uso da tribuna livre, senhor presidente, eu venho aqui para trazer ao plenário, trazer a mesa diretora, trazer aqueles que nos assistem e ouvem. Já sei, o vereador Marcos Nunes não quer mais receber o subsídio. Entendi, tudo bem. Brincadeiras à parte, viu, vereador? Vem tratar, senhor presidente, da questão da audiência pública do idoso. Na última semana tivemos esse encontro aqui com uma qualificada participação de pessoas da sociedade civil, de representações dos vários segmentos também do poder público, com destaque para o doutor Glauco, que esteve com a gente, promotor, melhor dizendo, defensor público, sociedade civil através da dona Luzia e da dona Dora, lá da Pastoral do Idoso. E, como o tempo é curto, senhor presidente, eu vou optar neste momento por tratar do principal encaminhamento dessa audiência pública. Principal encaminhamento, colegas, é um encaminhamento que já está na dotação orçamentária deste ano, já consta na questão do PPA, que é a implementação da Casa dos Conselhos em Viçosa. No momento, a vereadora Marilã esteve a todo momento de perto a discussão. O que ficou muito claro é que, para haver de fato políticas públicas, é necessária a participação da sociedade civil e de forma instituída através dos conselhos. No caso do Conselho do Idoso, por hora o conselho está num tempo de geladeira, vamos tratar assim, mais de um ano fora de funcionamento. E uma das coisas que acarretaram nessa falta de funcionamento foi uma estrutura para organização. A dona Luzia, que foi presidente quase que vitalícia, vamos dizer assim, desse conselho, falou que tinha que levar toda a papelada, todo tipo de documentação para casa. E não é a primeira audiência pública que tem como um dos principais encaminhamentos, o doutor Sérgio Nofino também esteve presente durante todo o debate, que tem como este encaminhamento a instituição da Casa dos Conselhos. Se a gente quer políticas públicas de fato, a gente precisa dar estrutura para que esses conselhos funcionem. Haverá um custo? Haverá um custo, mas eu acho que haverá uma contrapartida, que é a participação da população, e não é para um único e exclusivo conselho. Quando tira-se esse encaminhamento em audiência, não é para sanar uma demanda do Conselho do Idoso, mas do Conselho da Cultura, do Conselho do Esporte, do Conselho do Fundeb, da Educação, do CODEMA. E aí foi muito enfática as falas no que se refere a isso, inclusive corroboradas pela Maria José Pena, que esteve aqui representando a Secretaria de Políticas Sociais. Com isso, o presidente do Departamento Legislativo, inclusive, preparou indicações no que se refere a solicitar ao Poder Executivo que tome as providências de forma urgente para que se estabeleça essa política pública, vamos dizer assim, da Casa dos Conselhos. E nos coube, enquanto Câmara Municipal, ao final de uma extensa discussão, e aí vereador Marcos Nunes, assim como o professor Edelmino, que justificaram a ausência, a questão do projeto de lei que veio, inclusive, a Comissão de Justiça e Redação reencaminhou esse projeto ao Executivo, visto que estávamos alterando um projeto que já foi revogado. O projeto, a lei vigente que trata do Conselho do Idoso não é aquela que nós estávamos debruçadas, já debatendo, mas a título de composição do Conselho, foram feitas algumas indicações específicas. A gente espera que a Maria José, que está à frente disso, traga esse novo texto, de acordo com o proposto pela audiência e com a participação
tanto da dona Luzia quanto do doutor Glauco nessa questão. E uma fala que fica é que a gente, Câmara Municipal, tem que ter sua cadeira. Foi proposta a questão da Emater ter uma cadeira defendendo os interesses das mulheres do campo. E o poder público não centralizar todas as cadeiras como veio no projeto de lei. E ficou também claro e estabelecido, senhor presidente, e é nessa situação que eu acho que devemos recorrer ainda mais à figura do senhor, no que se refere a compor-se uma comissão especial, assim foi tratada, não só por vereadores, mas por outras pessoas que participaram, já estou saindo, para justamente poder acompanhar esses encaminhamentos e os seus desdobramentos. Esse documento vai entrar para leitura na próxima semana, mas a gente já antecipa a demanda de criar-se uma comissão especial para acompanhar, de fato, o novo projeto de lei e outros encaminhamentos tirados naquele encontro. É isso aí, desejo a todos um bom final de semana, para os que estão assistindo reprise, e boa noite aos colegas. Solicito à secretaria que faça o registro do pedido do vereador Geraldão e ele venha na próxima reunião como proposição. Vereador Paulinho Brasília para o uso da palavra e logo depois inscrito a vereadora Marilange. Boa noite a todos. Agora eu faço os cumprimentos a todos de casa. Parabenizar as palavras de Vinícius, que aqui esteve, né, o Vinícius, Viana, um abraço. Quero aqui agora falar para a Viviane. Viviane, seguinte, primeiro, nunca falei seu nome na emissora de rádio, nunca falei seu nome. No dia que fiz a defesa aqui, com a documentação que foi me dada pela menina, da juíza, não falei seu nome também. Tomei o cuidado para não falar seu nome. 3. Li o BO e a sentença da juíza. E dei o nome da juíza. E 4. Toda vez que ligo para a secretaria... Aí ela falou do radialista, não do vereador. Toda vez que o radialista, Paulinho Brasília, liga para a Secretaria de Saúde, quando as pessoas ligam lá fazendo crítica no programa, a informação que chega para nós é que estão em reunião. Eu já não aguento mais ouvir isso. Estão em reunião, nunca pode dar a resposta. Então, a denúncia chega, o problema chega. Eu ligo para lá. Elas nunca podem, porque estão em reunião. Teve um dia que eu liguei, aí eles realmente estavam em reunião com o Ministério Público. O Ministério Público estava averiguando os computadores da Secretaria de Saúde. Aí eu entendi porque eles não podiam falar comigo. Mas a maioria das vezes, eles não podem falar com a gente. E aí fica complicado. Falar que a gente não procuro. Ligo direto. Então, agora, o que eu vou fazer agora? A partir de agora, eu não estava fazendo isso. Então, toda vez que chegar uma denúncia, eu vou ligar, quero falar com fulana de tal, preciso saber a versão dela. Se ela não me atender porque está em reunião, aí eu vou entrar no ar e falar, olha, foi feita a denúncia, procurei fulana de tal e ela não quis falar. Assunto encerrado. Bem, estou muito feliz, gente, e o Major Ramos me honra com a sua presença aqui agora, Major. Esse final de semana, por favor, coloque as fotos, por favor, porque aí, conforme você vai colocando as fotos, eu vou falando o que aconteceu. Estou muito feliz. Inauguramos o nosso espaço, aí foi o início da obra, né? Eu fiz questão de colocar a máquina para ninguém achar que é máquina da prefeitura, e não é particular. E aí a gente já, na parte de colocando as redes, tal, as grades, vamos lá, pode ir passando, cimentando lá o local. Beleza, continua. Aí, para só um minutinho aí. Esse aí já é o momento da inauguração no sábado, com a presença da Polícia Militar lá no nosso espaço, lá em São José do Triunfo. Levou a base comunitária, o Tenente-Coronel Campos em pessoa, junto com o Major Ramos, que nos honra com a sua visita aqui, com a sua presença, Sargento Ivone, toda a comunidade. E foram lá fazer a inauguração. Por favor, pode passar. A banda da Polícia Militar. Eles foram lá, foi uma festa muito bacana. Continue, por gentileza. E aí, gente, é a vista aérea do local, como é que ele ficou, né? Então, a nossa comunidade hoje tem esse espaço gratuito. Não gastei um centavo de dinheiro público. Não há dinheiro público aí.
certo? Isso é particular e aberto à população. Continuando, por favor. E aí ficou o espaço. Nós já temos várias programações agendadas. Próximo sábado agora temos Cinema na Areia. No dia 7 temos o Ultimate Fighter, o MMA. O pessoal eles vão lá, pessoal, eles vão fazer uma apresentação para a gente lá, certo? E vai ser muito bacana para mostrar para a meninada que é possível, né? Você poder praticar qualquer tipo de esporte. Tivemos a presença dos vereadores Sávio José, muito obrigado, Sávio, Edenilson, Geraldinho Violeira, esteve lá também Cristina Fontes, professor Zé Moandes, professor Geraldinho, gerente da Caixa Econômica Federal. Fui honrado com muitas presenças e a comunidade de São José do Triunfo. Fiquei muito feliz. Então, esse espaço, senhor presidente, tive a honra de construí-lo e ele está entregue à comunidade para que eles usem com muita sabedoria. A gente está programando lá torneios de futebol de areia com árbitros da Federação Mineira, né, que vão estar presentes, e muitas outras coisas. Eu estou muito orgulhoso. Major, muito obrigado pelo seu empenho em trazer aqui a banda da Polícia Militar para nos honrar com esse espaço, que é simples, né, mas que já está sendo de grande utilidade para a nossa comunidade. Não precisamos construir ginásios para que eles fiquem parados. Um espaço simples como esse já resolve. Muito obrigado, boa noite. Senhor vereador, aliás, a senhora vereadora última inscrita, professora Marilange Pinto Coelho. Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Quero aqui cumprimentar o público presente que ainda está aí nos assistindo, participando, quem nos assiste hoje também pelas redes, e dizer assim que o momento de usar a tribuna hoje, ela vem, até trouxe hoje eu vim com um cordão que representa a nossa carreira, que é a carreira do magistério. Fizemos uma audiência pública, ela já está completando um mês. Nessa audiência pública, alguns encaminhamentos foram feitos, entre eles a nomeação de uma comissão para fazer uma análise, né, do plano decenal de educação. Mas eu estou preocupada, porque a partir disso nós ainda não avançamos mais enquanto audiência pública. Temos aí marcado um fórum para 31 ou 30, né, para a última semana de julho. Tínhamos uma reunião, né, um dos encaminhamentos, uma reunião de urgência com o Executivo, o Legislativo, com o presidente do Legislativo e também com os gestores das escolas municipais. Isso ainda não aconteceu, é uma situação emergencial, uma vez que, se no momento buscamos a discussão das possibilidades de implementação do plano, do plano decenal, é necessário que a gente tenha como meta, principalmente o gestor da escola municipal, o que, né, de fato nós vamos fazer para o plano decenal. O plano de carreira, o pré-projeto está aqui, mas continuamos no pré-projeto. Enquanto vem para essa casa aí o ajuste, né, do salário dos servidores, nós não temos aí a discussão fechada em relação ao reajuste do professor, uma vez que também não chegou ainda nessa casa o projeto, não entrou ainda para leitura o projeto do transporte escolar. Hoje nos traz uma preocupação se realmente será possível e viável. Numa última fala com o presidente dessa casa, me senti preocupada quando ele disse que para que a gente possa efetivar os 8,32%, nós teremos que mostrar de onde nós vamos tirar esse dinheiro, e que, para isso, nós temos que aprovar o projeto da viabilidade da redução de custo do transporte escolar. Nós estamos, na próxima terça-feira, na última reunião de maio. O aumento do salário mínimo aconteceu em janeiro. Então, assim, eu venho, nesse momento, colocar as minhas preocupações e dar uma parte ao presidente da Comissão de Educação, que é o vereador Idelmino, para que ele também possa
colocar sobre essas questões. Pois não, Muito vereador? obrigado, senhora vereadora. Bem rapidamente, alguns esclarecimentos, né? Todos os encaminhamentos que nós tiramos, viu, naquela audiência pública, foram encaminhados, mas a gente depende da resposta do Executivo. Sim. Primeiro, a criação da comissão para acompanhar... Já foi nomeada. Já foi nomeada. Então, deve ser encaminhado para essa casa. Conversei com a Cristina Sueli, está no finalmente. Em relação o plano de carreira, né, não nos mandou, né, realmente a gente precisa dele para fazer discussão. Os servidores lá, dos trabalhadores da educação, estão aguardando isso. Então, tem coisa, vereadora, senhor presidente, demais colegas, que, infelizmente, volto a dizer, infelizmente, depende da participação do Executivo. Porque não dá para a gente legislar e executar. Se eles não fizerem a parte dele, não tem como a gente também andar com a nossa. Né? Então, todas as questões agora, já falei isso com o senhor presidente, falei com outros colegas também, o Legislativo está tendo que executar em vários momentos. Onde está o Executivo desse município? Né? Numa reunião que a gente chama, convoca aqui a presença do senhor prefeito, ele não vem. Entendo, senhor vereador. Obrigado, senhora. Né? E, assim, vereador. Só dizer que as minhas expectativas em relação a que a gente possa efetivar verdadeiramente o piso do professor, o plano de carreira que precisa ser votado nessa casa e as outras questões que tratam da educação, não dá para cair no esquecimento. Não dá para cair no esquecimento dessa legislatura, com tantos educadores como nós somos, compondo essa legislatura. Então, estou cobrando, vou cobrar do Executivo, e nós vamos continuar cobrando, porque não dá, mais uma vez, nós estamos entrando no mês de junho. Então, fica aqui a minha cobrança e o pedido de que a gente possa realmente andar com as demandas que ficaram aí na audiência pública. Obrigada e boa noite. Fazendo um registro do demonstrativo aqui, que o vereador Paulinho Brasília fez as atividades, o vereador fez um esclarecimento que nós tivemos a oportunidade de ouvir, de que a realização desses eventos são no terreno que ele adquiriu com essa finalidade, com recursos próprios, para que a comunidade pudesse fazer. Então, em momento nenhum, reiteramos que há participação de verba pública naquele momento, com exceção da participação da Polícia Militar, que é um órgão público, que é uma instituição pública que está presente em atividades e também em outras oportunidades em que as pessoas promovem o outro lado da polícia, que não apenas de estar no combate ao crime, mas também levando a mensagem de paz social através da música e de seus programas desenvolvidos. Assim sendo, senhores vereadores, tendo encerrado a pauta, agradecendo e mais uma vez suplicando a proteção de Deus, dou por encerrados os trabalhos desta noite.